Mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência do Grêmio. Desta vez em GZH, tivemos a oportunidade de conversar com Denis Abraão. Vamos conferir o resumo da conversa. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz Prato Fino. GZH, do seu YouTube, do programa Sem Filtro, apresentado pelo Marco Souza e com a minha participação e também de outros colegas aqui do Grupo RBS, pois o programa está entrevistando os candidatos à presidência do Grêmio. O primeiro foi o Paulo Calef, até colocamos aqui no YouTube o resumo da entrevista. Também tivemos um bate-papo com o Sérgio Canosi, apresentando as suas ideias. Ele que, por exemplo, é favorável ao Grêmio voltar para a Zenha, para o Olímpico, não ficar na Arena. Ele é favorável à SAF no Grêmio. Tivemos uma entrevista com o Vladimir Chieli, que é um especialista em Arena. Então você confere aqui no YouTube de GZH as entrevistas completas, com vários temas. A Arena, SAF, futebol masculino, futebol feminino. O material está muito legal. Hoje vamos colocar aqui o resumo da entrevista de Denis Abraão, que aconteceu na noite de sexta-feira. Vamos acompanhar. Primeiro, o Olímpico é nosso. Não tem hipoteca, não tem ônus, não tem nada. Né? Então nós temos um patrimônio. Nós tiver que voltar para casa, voltamos para casa. Né? O que não será o caso. Né? Um cara do gabarito do Marcelo, um empresário extremamente vencedor, né? Um cacife, não ia dizer que vai fazer de tudo para comprar arena se ele não tivesse algumas coisas já bem tratadas, bem trabalhadas, né? E outra coisa, o presidente Guerra não está lá brincando, né? Ele está trabalhando e trabalha muito, Guerra. Tu quer achar o Guerra, tu vai para a arena, vai para o CT, tu vai achar ele lá. Porque ele trabalha muito. E não pensa que não tem 30 propostas, 30 negociações, 40 judicializações nesse negócio da arena. Tem muita coisa. Outra coisa, para a gente fazer a troca de chaves, a primeira coisa é o entorno da arena. Nós não podemos nos mudar para a arena com aquele entorno daquele jeito, entregar a chave do Olímpico e ir para a arena para aquele jeito. Se vocês forem hoje em Humaitá, tem algo que vai bater no joelho, gente. Nós não podemos tratar o nosso povo assim. O maior patrimônio do Grêmio Futebol Porto Alegre é a sua torcida. É a razão da existência do Grêmio. E nós temos que dar carinho para o torcedor. Nós não podemos colocar ele na situação que ele vive hoje. Está muito ruim tudo isso. Tá, mas como é que, Denis, como é que o senhor pretende resolver esse imbróglio? Tipo assim, a gestão... Senhor não, né? Tá bem. Muito. Denis, Tá. comprar a gestão da arena e viabilizar isso é uma prioridade sua? Será uma prioridade minha se já não tiver acontecido. Eu acredito que até o fim do ano alguma coisa forte aconteça. Com o Marcelo ou com o Grêmio como clube? Com o Grêmio como clube. Denis, você não diria isso aqui em vão. Você tem alguma informação? É informação ou sentimento deles? Não é sentimento. E também não é informação. É uma mistura de... É um quebra-cabeça que a gente tem que saber fazer, juntar as peças. A coisa deve estar muito bem encaminhada. Hoje já tem uma notícia, que eu não sei se é falso ou é verdadeira, mas tem uma notícia que o cara que detém o direito da arena está disposto a negociar. Opa, antigamente não tinha conversação. Agora notícia já tá do Josimar Farina, que Josimar é um jornalista super respeitado. Né? Do Josimar, então é verdade. Do Josimar Farina. Então tu começa a analisar as situações, começa a montar o quebra-cabeça, que tu vai ver que isso vai acontecer. O Zeca Mansur, que detinha um percentual, que é dono dos fundos, que detinha um percentual, que comprou o percentual do Banco Santander e do Banco do Brasil, e que tem um percentual de 1/3, ele administra 2 arenas no Brasil. A Arena de Natal, se não me engano, é de Pernambuco. E ele queria fechar um contrato com a OAS, ou com a Meta, de 30 anos para administrar a arena. Não vai levar. Já abriu mão também. Então as coisas estão começando a acontecer favoravelmente ao Grêmio. Ele não vai mais administrar a arena. Ele não vai poder mais administrar a arena, porque o Grêmio hoje detém 66%. Falta comprar 1/3 que já praticamente está sendo negociado. E quando o Marcelo diz que está negociando, eu acredito, porque eu conheço o Marcelo. Se vocês não sabem, eu fui a Tatuí. Quando eu era vice-presidente de futebol do Grêmio, eu fui a Tatuí, porque eu entendia que eu tinha a obrigação de ir lá dar um abraço, conhecer o Marcelo, pelo trabalho, pela ajuda que ele dava ao clube.
Tu achas que isso se define antes da eleição, por exemplo? É algo assim? Eu acho que a coisa está andando muito rápida, graças a Deus. Mas, Denis, vamos supor que isso aconteça. Hoje nós temos 5 candidatos à presidência do Grêmio, né? Você, Paulo Calef, o Marcelo Marques, o Vladimir Chieri e o Sérgio Canosi. Vamos supor se de fato isso aconteça, que o Marcelo Marques consiga concluir esta negociação, ou pelo menos deixar muito bem encaminhada antes da eleição. O quanto que isso vai mexer com a eleição na sua avaliação? Olha, a própria chegada do Novo, né? Eu sempre disse para os meus parceiros lá, quando me convidaram para ser o candidato a presidente, que eu não relutei. Não vou mentir para você, eu não fiz um docinho, né? Não vou fazer, não, deixa eu pensar. Não, aceitei na mesma hora. Não vou blefar, né? Mas se eles trocam de ideia de noite, eu estou ferrado outro dia de manhã. Não, aceitei na hora. Há quantos anos eu estou nessa batalha aí, cara? Quantos anos eu estou nesse mundinho? Né? Por quê? Porque eu amo aquele negócio lá. Não me pergunta por quê, como, quando, de que forma. A gente não sabe. O que a gente sente, a gente não sabe, cara. Quando tu vê, tu tá abraçado num cara que tu nunca conhece. Tu tá beijando uma pessoa que tu não sabe quem é. Tu tá chorando e não sabe que tá chorando. Tu tá sorrindo e não sabe que tá sorrindo. Tá berrando e não sabe, tá dizendo impropérios para uma pessoa que tu não sabe nem quem é. E tu comete atitudes assim, devaneios fantásticos. Isso é brilhante, cara. Isso aí é apaixonante. Isso aí dá vida para o ser humano. Tá entendendo? E aí diz para mim, tu é louco te meter num negócio desse? Que nada, rapaz. Eu sou movido a desafio, pura adrenalina. Tá entendendo? Isso me dá prazer. Mas eleitoralmente seria um desafio. Um candidato com essa condição, se ele eventualmente Marcelo Marques conseguir desatar esse Mas ele é o novo, eu sou o velho. Né? Quem me conhece, a maioria dos que me conhecem, vota em mim. Se você fizer uma pesquisa da faixa etária, de quem me conhece como administrador do clube, como gestor do clube, pelos processos que eu passei dentro do clube, pelas áreas que eu dirigi dentro do clube, pelo exercício da presidência em exercício várias vezes, né? Inclusive no Maracanã em 1997, levantando a taça no meio do Maracanã. Pergunta, Denis, é direta. Qual é a sua opinião sobre a SAF? Já vimos nessa campanha candidatos com uma posição extremamente contrária à SAF. Eu já teve um candidato que sentou aqui, o Sérgio Canosi, e disse que é a favor da SAF. Qual é a sua opinião? Você tem uma posição fechada sobre isso? Enfim, o que você pensa sobre a SAF, Denis? Bom, primeiro, o mundo hoje está se transformando em SAF, né? Todos os grandes clubes estão se transformando em SAF. Agora, tem outros clubes aí que não se transformam em SAF, né? Por quê? Porque tem um patrimônio violento que é a torcida, né? E se tu casar uma criatividade, se tu casar a torcida com teus objetivos, se tu conseguir alavancar projetos novos, e aí tem uma série de projetos que nós estamos desenvolvendo para quando assumir a presidência, se assim acontecer, nós vamos implementar. O Grêmio tem uma televisão, será que ela não pode ter um outro tipo de perfil de trabalho com a televisão? Tem os games. Os games são explorados para o clube de futebol? Não. O que está escrito na camisa do Flamengo? Flabet. Por que não pode ter escrito na camisa do Grêmio Agribet? Tudo isso aí são coisas para se pensar. Se eu sou a favor, eu não gostaria de entregar o Grêmio para ninguém. O Grêmio é do mundo. O Grêmio não nos pertence. Nós podemos amar o Grêmio, mas o Grêmio não é nosso. O Grêmio é do mundo. Mas não dá para ser SAF e continuar sendo o Grêmio do mundo, o Grêmio que o senhor conhece, não vendendo todas as... Senhor, enfim. não. Se continuar senhor, eu vou sair daqui. Tá bom, Denis. Denis! Não tem jeito. Nelson! Não tem como o Grêmio eventualmente ser SAF, mas não assim, vendendo 90% todo o controle acionário. Não há outros modelos? Não, existem outros modelos que estão sendo estudados. Conheço N outros modelos, uma holding financeira, por exemplo. Fundo de investimento, por exemplo. Investidores individuais, por exemplo. Tem N outras formas, desde que o Grêmio seja majoritário. Esse é o meu perfil de SAF. Denis, desde que o Grêmio seja majoritário. Entregar o Grêmio para o CNPJ, não. Para deixar claro, Gabardo. Existem modelos e modelos. Modelos de entregar a maioria para fora do Grêmio, não. Não sou a favor, sou totalmente contra. Totalmente contra. O Grêmio tem que ser majoritário no processo, tem que gerir todo o processo. Se tu quiser ser meu parceiro, tu vai ter que acreditar em mim. Caso contrário, estou fora. Na minha maneira de ver. Modesta maneira de ver. Bom, Denis, então, para ficar claro, a sua ideia sobre SAF é criar dentro do Grêmio receitas para o clube não ter que, eventualmente, no futuro virar uma SAF.
Esse é o ideal, né, Tá, Gabardo? entendi. Esse é o ideal. Algumas situações foram citadas aqui, de coisas que poderiam ser feitas. Vocês têm no grupo de trabalho um cálculo de quanto que o Grêmio precisa ter de receita nova para ser de novo competitivo e brigar por títulos? Vamos lá. Agora começou a entrar em briga de título, aí me serve. Essa é a briga que eu mais gosto de ter, é essa. Quando a gente está brigando com o título, é sinal que a gente está bem, né? E é isso que eu preciso fazer. Eu acho que todos nós, tomara que... Por isso que é importante que tenha uma eleição no clube e tenha tantos candidatos assim, porque a gente vai fazendo uma troca e o cara que assumiu o Grêmio, o presidente que assumiu o Grêmio, ele vai ter uma gama de informações através desses pleitos feitos por vocês aqui para a gente, que vai poder se subsidiar de grandes ideias. Né? Eu, por exemplo, a minha plataforma, a minha grande SAF é a categoria de base. Essa aí é a minha grande SAF. Essa é a nossa galinha dos ovos de ouro. Eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui. No organograma do Grêmio vai ter um vice-presidente de futebol amador. Da escola até se profissionalizar. O nome já está escolhido? Eu já tenho todas as pessoas. De tudo. Dá para revelar algum Nenhum aí deles? Nenhum nome. Se eu não ganho eleição, e aí eu quero fazer um chamamento e quero mostrar algumas coisas para o torcedor. A primeira eleição é uma das mais importantes da história do Grêmio. Eleição para o Conselho Deliberativo. Estão renovando, além de mim, Ricardo Von Tobel, eu vou citar os primeiros da lista, tá? O Rafael Silveira Martins, o Luiz Dourado, então, o Fábio Koff Júnior. Nós somos apoiados por grandes gremistas, que eu não vou citar o nome, porque quando tu começa a citar nome, tu esquece de um e não é justo tu esquecer de nenhum desses, porque todos eles têm grandes e relevantes serviços prestados para o clube. Então, quer dizer, só que um cara que nem o Ricardo Von Tobel não pode ficar fora, por tudo que ele fez e faz pelo Grêmio. Não pode ficar fora do Conselho Deliberativo do Grêmio. O Grêmio tem que melhorar o seu Conselho Deliberativo. O Grêmio tem que aprimorar seu processo. É muita gente no Conselho Deliberativo do Grêmio. O que nós temos são informações en passant. A gente não consegue aprofundar um assunto dentro do Conselho do Grêmio. É muita gente. Nós temos que repensar isso aí. Nós temos que modernizar o Grêmio. O senhor pensa do estatuto em mudar isso? Diminuir o número de conselheiros no Grêmio? Não estou pensando em diminuir o número de conselheiros. Eu estou pensando em aprimorar, melhorar o Conselho do Grêmio. Dar funções. Hoje já existem comissões que tratam de determinados assuntos, mas que não têm a relevância e a importância que deveria ter. Por quê? Porque de uma hora para outra se torna um ser político. Uma comissão de planejamento, por exemplo, uma comissão de marketing. Outra coisa, como é que eu vou buscar receita na SAF? Eu tenho que ter um marketing muito forte. Eu tenho que ir ao encontro do meu torcedor, eu não tenho que esperar meu torcedor. Meu maior patrimônio que o Grêmio tem é o seu torcedor. Vai até o seu torcedor não está em Porto Alegre, seu torcedor está no mundo, vai ao encontro dele. Denis, perfil de jogadores, né? Na sua história no Grêmio, você já teve momentos em que vinham jogadores caros, né? Se pegar lá o começo dos anos 2000. Já teve época em que, agora recentemente, na sua última passagem, que foi difícil contratar, né? Eu tinha que botar para a rua uma dúzia. Pois é. Em 2026, em caso de vitória na eleição, que tipo de jogador será contratado? Serão grandes contratações? Enfim, qual é o perfil de jogadores que serão buscados? O perfil do jogador que seja sanguíneo, que queira ser um vencedor, não importa se ele é rico ou pobre, não importa que ele jogue por dinheiro ou não, todos eles jogam, que é um direito que eles têm, mas eles têm que ter o estigma de vencedor, ele tem que querer, ele tem que ser um vencedor, ele tem que ser um lutador, ele tem que ter o perfil sanguíneo, que é o perfil do clube, ele tem que ter a cara do clube. É difícil encontrar esse jogador? Mas você tem que trabalhar, eu já estou trabalhando, muito. Com nomes? Com nomes, inclusive com nomes de jogadores, espalhados por tudo que é série aí. E outra coisa, o departamento de futebol de salão pode ser uma realidade, viu? Porque do futebol de salão dá para extrair grandes pérolas. E daí a gente pode trabalhar muito bem isso aí também. Só para confirmar, o seu modelo de departamento de futebol é o vice-futebol, né? O diretor executivo remunerado, profissional. Sim. O Luiz Wagner vivia em outra função, que seria na de logística. Vamos ver, aí eu vou estudar uma situação. Tá. De aproveitá-lo. Porque outra coisa, assim, falo que o Grêmio tem que ser profissionalizado. Vamos parar com essa bobagem. O Grêmio tem grandes profissionais, gente. Eu trabalhei lá há pouco tempo agora.
Eu vi grandes profissionais no Grêmio. Em quase todas as áreas, hein? O Grêmio está muito bem estruturado profissionalmente. Foi muito bem. As gestões foram muito bem feitas, na minha maneira de ver, do ponto de vista de contratação de profissionais em cada uma das áreas. Pena que saíram alguns profissionais que poderiam ter saído. Mas os profissionais que existem no Grêmio hoje são de altíssimo nível. Esse negócio de fazer terra arrasada, eu não tenho lista de dispensa Mas de tu ninguém. está nos dizendo aqui que tu quer fazer uma mudança forte na base, inclusive colocando um gestor profissional na bom, base. na- Tu já falou várias vezes na base aqui. Não, O que a gestor- base do Grêmio não está fazendo? A gestão da base do Grêmio. Eu acho que hoje não está entregando aquilo que sempre entregou. Tu tem uma meta de assim, elenco de jogadores tem que ter X da base. No mínimo 3. 3. No mínimo 3. Porque, ouvindo o Denis assim, você falou sobre Jardiel, sobre o Nathan Fernandes, sobre o Cuiabano. Isso, se você for eleito presidente do Grêmio, será uma determinação para o departamento de futebol? O aproveitamento desses jogadores, de maneira geral, das categorias de base? Não, isso vai estar escrito, isso vai ser dito, isso vai ser relembrado todos os dias durante a nossa gestão. A prioridade é a categoria de base. Antes de contratar, vai olhar para as categorias de base. Treinador que for contratado vai ter que jurar, prometer que vai trabalhar com as categorias de base. O sobe e desce funciona. Eu vi que funciona. Traz o jogador, concentra o jogador, dá a canchinha para ele vai jantar com o jogador, vai criar ambiente para ele, vai treinar, o outro dia o treino já vai ser melhor. Dá tempo, não queime etapas. Não queime etapas. Outra coisa, não espere o jogador ficar maduro, amadurecer, que ele vai cair do cacho. Deixa ele amadurecer dentro do campo. Os velhos conseguem amadurecer dentro do campo e caem. Eu posso citar 40 jogadores que ficaram mais de 20 partidas titulares do Grêmio não jogando nada. E por que não deixar um menino que foi criado no clube, que ama o seu clube? E tu vê isso aí, isso é notório, né? É notório. O jogador do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, com raras exceções. Meu modelo de jogador, se vocês querem saber qual é, Kahneman. Meu modelo de jogador que eu admiro, Kahneman. Raça, gana, entrega tudo dentro de campo. Renovaria com o Kahneman? Mas toda a vida. Ô, Denis, foi dia 11 de outubro, depois daquele jogo que o Filipão caiu, você vem para o Grêmio cai, né? Um pouquinho depois. E aí, quando você sai do Grêmio na Série B, quando volta o Renato, né? Ficou alguma coisa mal resolvida, já que a gente está falando de futebol, naquele momento da sua saída, porque naquele ano você seria candidato a presidente do Grêmio. Seria. Mas o Romildo não estava gostando do time. E o regime é presidencialista. E eu tenho que respeitar a vontade do presidente. Quando ele disse que ia trocar, porque sabe, a gente troca. Cheguei, não, tem convicção que nós já subimos. Faltam 9 rodadas, o Grêmio já subiu. Não tem como. Olha os jogos que nós temos pela frente. Nós pegamos o Vila Nova em casa agora. Nós vamos enfileirar 9, 12 pontos seguidos. As últimas 2 partidas eram o Tombense e o Náutico, que já estavam caídos. Que vai ter bicho extra. Para com isso, cara. Essa bobagem aí de bicho extra. Eles já tem bicho extra sempre. Né? Sempre tem adrenalina, vem de fora, sempre vem. Então, eu tinha convicção que o Grêmio já tinha subido com o trabalho do Roger. E realmente eu seria candidato a presidente. Realmente seria candidato. Só que eu entendi, o Romildo estava muito deprimido, o Romildo estava muito triste, o Romildo estava muito angustiado, o Romildo estava muito mal. E ele estava vendo fantasma. Ele temia não subir, de repente? Eu acho que ele temia não subir. Até porque nós não discutimos esse assunto. Quando ele me disse, não, vou botar no site, não, eu não fico também. Não, mas tu vai ficar, não. Tu está enganado comigo, Romildo. A gente se conhece há 50 anos, mas tu está enganado comigo. Eu trouxe o Roger, tu me desse carta branca para assumir o futebol. Eu assumi o futebol com carta branca. Me tirou dinheiro, me tirou grandes jogadores. Mas bem assim, rindo. Né? E agora quer me tirar meu treinador e tu quer que eu fique? Não, querido. Não vou ficar, não. Eu vou... E outra coisa, não tem site. Primeiro eu vou lá no Rojão, no Roger, vou demiti-lo, depois eu vou no hotel, me despedir dos jogadores, que eles estavam concentrados quinta-feira da noite, porque o jogo era sexta contra o Vila Nova no Estádio Olímpico, ou melhor, força do hábito, né? Na arena, né? E fui me despedir dos jogadores, fui para cá, no outro dia eu estava sentado na minha cadeira, quando começa a chegar meus parceiros de cadeira, o que está fazendo aqui, tu é maluco? Cheguei, mas
Como que eu estou fazendo aqui? Por que eu não estaria aqui? Porque ontem eu era vice-presidente, hoje eu não sou mais. A minha paixão não mudou em absolutamente nada. Não estou decepcionado com nada. O futebol é assim. E quem não estiver acostumado com isso não entra no futebol. Isso não é traição. Se a gente fizer uma rápida observação sobre os candidatos até agora, né? Vamos lá. O Marcelo Marques, tem muito nele a imagem da compra da possibilidade da compra da gestão da Arena. O Paulo Calef sentou aqui, apresentou o projeto dele, falou sobre o departamento de futebol, que ele entende que pode ser o melhor da história do Grêmio. O Vladimir Chieri esteve aqui também, com conhecimento absurdo da Arena, como você falou. Absurdo Sérgio mesmo. Canosi defendendo a volta para a Zenha, sendo favorável à SAF. Qual é o cartão de visitas do Denis Abraão? O que marca, o que fica marcado para o torcedor? Cartão de visita do Denis na eleição. Primeiro, a minha história. Né? Ninguém pode negar a minha história no Grêmio. Segundo, o meu gremismo. Terceiro, os projetos que eu estou apresentando aqui. E que estão sendo exaustivamente debatidos. Terceiro, a composição do meu grupo político. E da minha estrutura organizacional que eu vou montar com a minha direção. Que são nomes de proa, com experiência de Grêmio, com vivência de Grêmio, e não são iniciantes nem paraquedista. É gente do ramo da bola. É gente que conhece o Grêmio e gente que tem o DNA do Grêmio e a vontade de ganhar que nem eu tenho. Sanguíneo e vitorioso. Assim que eu me considero em matéria de Grêmio. Esse é o perfil. Te respondi, Gabardinho. Está aí o resumo da entrevista de Denis Abraão, aqui no canal do Gabardo. O resumo da entrevista que foi realizada no canal de GZH no YouTube, no programa Sem Filtro. Se você quiser conferir as entrevistas na íntegra, entre em GZH, programa Sem Filtro. Teve entrevista já com Paulo Calef, com Sérgio Canosi, com Vladimir Chieri, agora com Denis Abraão. E ainda tem para fechar a série na segunda-feira, para fechar as entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio, com Marcelo Marques. Então está imperdível, você pode conferir. E você, torcedor do Grêmio, né, é um material para ajudar a formar a sua opinião para a eleição que vem aí. Em setembro, para a renovação do Conselho Deliberativo. E depois, novembro, para presidente, com o voto dentro do Conselho Deliberativo. E em dezembro, com o voto dos associados para a eleição que vai definir o próximo presidente do Grêmio. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Bom final de semana. Até a próxima.